Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso festival Conhecendo os ODS Latin America. Eu sou a professora doutora Laura Magalhães e hoje vamos falar para o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e México, com o nosso Workshop 3, Estratégia ODS nas Empresas, Soluções e Oportunidades. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre mim, quem é a professora Laura, como é que eu posso ajudar você nesse processo de integração dos ODS ao seu negócio. Também é importante falar sobre o papel das empresas e as premissas da Agenda 2030. Vamos conhecer por que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são importantes para os negócios e também quais são os benefícios dos ODS para as empresas e, por fim, vamos mostrar muitos exemplos de soluções estratégicas baseadas nos ODS. Como eu já me apresentei, eu sou a professora doutora Laura Magalhães, sou membro do Pacto Global da Rede Brasil, por meio da minha empresa que se chama Sigamos Consultoria, que oferece soluções técnicas e educacionais para a sustentabilidade, não só para instituições educativas, mas também para instituições em geral, principalmente as empresas. Eu sou consultora ambiental internacional, educadora ambiental, advogada e professora universitária com mais de 15 anos de experiência acadêmica e profissional na área de sustentabilidade. Tive a oportunidade de fazer o meu doutorado em Direito Ambiental e Urbanístico e uma parte dele foi aqui na Universidade de Vigo, na Espanha. Inclusive, eu estou na cidade de Ourense, na Galícia, noroeste da Espanha, fronteira com Portugal, já há 4 anos. Mas tenho a oportunidade, por meio virtual, de estar mais próximo de você, compartilhando um pouco desses conhecimentos, principalmente sobre a Agenda 2030 e os ODS, no qual eu tive a oportunidade de me especializar em um mestrado na Universidade do País Basco, que tinha um convênio, e tem até hoje, um convênio com a Cátedra Unesco de Educação Ambiental. Também sou mestre em Direito e Políticas Públicas, especialista em Gestão Ambiental e graduada em Direito, todas essas instituições no Rio de Janeiro. Também sou membro da Rede Internacional de Biomimética e líder do grupo de investigação Gestão Sustentável, sob a perspectiva discursiva. Quando falamos sobre essa perspectiva, é interessante pontuar que se trata de 2 pilares teóricos básicos, que é a experiência e a participação. E é por isso que eu fui convidada, e sou muito grata por isso, a lecionar para vocês aqui, mais do que lecionar, é conversar com vocês sobre a aplicação prática dos ODS, baseada sempre na participação proativa das empresas. E quando falamos do papel dessas empresas e as premissas da Agenda 2030, precisamos estabelecer uma ideia básica de que a sustentabilidade, sim, é capaz de transformar os negócios. Primeiro, pensando que a sustentabilidade, desde a sua etimologia, da sua essência, tem a ver com equilíbrio, com estabilidade, com manutenção de estratégias harmônicas, duradouras, que gerem credibilidade e boa reputação. E para isso, nós temos alguns instrumentos bem interessantes de transformação desses negócios, e uma delas é a disseminação do mercado dos relatórios GRI,
a Global Report Initiative, que é um exemplo da responsabilidade das empresas em considerar e gerir os seus impactos sociais e ambientais, além de ampliar o entendimento dos impactos econômicos. Eu recomendo que vocês acessem a página do Pacto Global para ter acesso a mais informações sobre a GRI e a sustentabilidade, desde as pequenas e médias empresas. O link está aí ao lado. E também é importante falar nos ODSs dentro de uma estratégia de relato e de aplicação pelas empresas de práticas sustentáveis. Temos a Agenda 2030 como a ferramenta mais completa em termos de sustentabilidade, não só ambiental, mas também social e econômica. Temos desde a erradicação da pobreza até as parcerias e meios de implementação, o DS 17, a oportunidade, sim, de transformar. E essa transformação também é percebida na evolução da comunicação mais transparente do tema. Que bom, isso é muito positivo. Além de transparência, eu ressaltaria a palavra ética, porque de fato precisamos comunicar os avanços reais e as interações reais nesses aspectos sociais e ambientais. Isso acontece na medida em que as empresas passaram a compartilhar as suas experiências envolvendo todos os seus grupos de interesse, também chamados de stakeholders. Ou seja, quando falamos em práticas sustentáveis, antes de colocá-las em ação, é fundamental saber quais são as motivações para isso. O que me leva a desenvolver tal ação baseado em quê, que favorece a que grupo e com que propósito. Isso é construído, e aí eu convido vocês a assistir o workshop 1, que fala das estratégias de integração dos ODSs nas empresas. Ali eu reforço que a matriz de materialidade, ou seja, um diagnóstico completo que envolva todos esses grupos de interesse, é fundamental. E quem são esses grupos? As empresas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, os terceirizados, a própria administração pública, ou seja, todos aqueles grupos que direta ou indiretamente impactam no desenvolvimento do seu negócio e que por isso, tendo a Agenda 2030 como premissa, utilizando como modelo também o GRI, os critérios desse reporte, desse informe internacional, assim temos a possibilidade de comunicar com ética e transparência os nossos negócios baseados nas práticas de sustentabilidade. Assim, precisamos ressaltar que as empresas têm sim papel fundamental na promoção dos ODSs, principalmente as pequenas e médias, que são elas, não só aqui na Espanha, mas também em outros países como Brasil e Portugal, quem efetivamente movimentam a economia e empregam as pessoas. Portanto, somos, e eu me incluo nisso como empreendedora, responsáveis por essa transformação, que precisa começar desde dentro, da criação de uma consciência interna, empresarial, coletiva, e que essa consciência extravase para os grupos externos de interesse, de maneira em que todas as pessoas estejam engajadas em boas práticas, em uma empresa com propósito. Assim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são nossa declaração global de interdependência. Essa frase é do Antônio Gutierrez, secretário-geral das Nações Unidas,
e sabem que é de fato uma responsabilidade compartilhada, é uma consciência de construção coletiva da sustentabilidade. Quando falamos em interdependência, é pensar numa premissa básica de que todas as nossas interações, por mínimas que sejam, que pareçam, interferem no outro e que, portanto, somos todos e todas responsáveis pelas nossas escolhas. Tanto é que o próprio ODS 12, Produção e Consumo Responsável, já nos ensina isso. Temos ali também a meta 12.6, que estabelece a necessidade de conscientizar, de educar e promover a sustentabilidade nas empresas a partir delas. E assim, pensamos sim na necessidade de desenvolver estratégias para o cumprimento desses objetivos e metas. E quanto mais essas estratégias tenham metas ambiciosas que envolvam necessariamente tais grupos de interesse, como eu mencionei, mas também setores de mercado, segmentos de mercado, a comunidade, a sociedade civil, haverá mais chance de êxito no cumprimento da agenda e, portanto, também na transformação das empresas interna e externamente falando. Agora, por que os ODS são importantes para os negócios? Essa pergunta é interessante porque só de observar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já se poderia perceber diretamente essa importância. Quando falamos dentro do PES, né? E aí nós no festival fazemos uma divisão didática baseada nos 5 P's, entre aspas, propostas inclusive pela ONU. Quando a gente começa pelo P da pessoa, de valorizar as pessoas em sua dignidade, para que não haja pobreza e fome, para que haja saúde, bem-estar, igualdade, educação, nós já percebemos a dimensão e a importância desses ODS. E aí, quando vamos para a prosperidade, falamos de trabalho, falamos de infraestrutura, falamos de planeta, o meio ambiente natural que nos garante a vida em equilíbrio, nos garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como diz o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que vimos no workshop 1, convido vocês a que assistam, temos aqui já muito intuitivamente uma importância enorme de aplicação dos ODS pelas empresas. Acontece que se os próprios ODS por si já não convencem, eu trago aqui alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é que os ODS apresentam uma oportunidade para que as soluções e tecnologias empresariais sejam desenvolvidas e implementadas para tratar dos maiores desafios mundiais de desenvolvimento sustentável. Vejam que os ODS, dentro dessa agenda para ser cumprida até o ano de 2030, por isso o nome, percebam que são o ferramental fundamental para a implementação e solução desses desafios. Quando falamos em combater as desigualdades, quando falamos na necessidade de um trabalho decente para o crescimento econômico, falamos da dignidade do trabalhador, isso é o ODS 8, temos aí grandes desafios. Quando a gente fala na conservação da vida terrestre, da vida marinha, ODS 15 e 14, também pensamos que os seres não humanos são fundamentais e que, portanto, as soluções e tecnologias utilizadas por nós
empresas são fundamentais. E como essas empresas podem assumir esse protagonismo? E qual é a importância disso? Ser referência, ser exemplo e ser reconhecida por isso. Já temos estudos científicos que demonstram que mais de 80% dos consumidores a nível mundial já consideram nas suas escolhas, no seu momento de compra, aquelas empresas que adotam práticas sustentáveis e que comunicam isso. Então percebam que essa é uma grande oportunidade. Como segundo ponto, temos que os ODS têm um imenso impacto para as empresas, pois a conservação dos recursos naturais passam a integrar os objetivos sociais e econômicos, aliando ecologia, economia e relações sociais mais justas, transparentes e igualitárias. Por que isso? A própria palavra sustentabilidade já nos sugere a necessidade de sustentar relações equilibradas. E assim, quando temos escassez de recursos naturais, há um impacto negativo para as empresas. Quando adotamos estratégias práticas, nos filiamos a campanhas de preservação da natureza, assim convertemos esse impacto negativo em impacto positivo, garantimos que não só os nossos negócios, mas o nosso entorno siga em equilíbrio. Percebam que sim, a responsabilidade é de todos e todas nós, porque de fato, se falta algum recurso, se alguém está em situação de escassez, a economia não se movimenta. Não é mais possível pensar que a economia está dissociada dos aspectos sociais e econômicos. Pelo contrário, a sustentabilidade também está cientificamente comprovada, ela é pilar na gestão de riscos, porque ela traz mais equilíbrio, credibilidade para o mundo exterior e também minimização de riscos com ações muito bem planejadas, executadas e avaliadas. E claro, como eu já mencionei, já partindo para o terceiro ponto, temos clientes mais exigentes e assim adotar políticas e estratégias que equilibrem as relações sociais e com o meio ambiente e que desenvolva ao mesmo tempo a economia da empresa é essencial para a reputação, a credibilidade da marca em um mercado ultracompetitivo. Então, percebam que aqui já temos razões mais que suficientes para a aplicação dos ODS nas suas estratégias de negócios. Agora, partindo para uma outra análise um pouco mais técnica dos benefícios dos ODS para as empresas, vamos conhecer quais são elas? Temos que o desenvolvimento e a entrega de soluções para o alcance dos ODS, as empresas podem descobrir novas oportunidades de crescimento e redução dos perfis de risco, que eu até já mencionei. Esses benefícios incluem identificação de oportunidades de negócios futuras, aumento do valor da sustentabilidade corporativa e estabilidade com o mercado. Eu destaquei em caixa alta a palavra valor da sustentabilidade corporativa por uma razão muito importante. Vamos segmentar esta frase, esse segundo tópico. Quando falamos em sustentabilidade corporativa, estamos a falar sobre a sustentabilidade praticada pelas empresas nos seus planos estratégicos, dentro dos seus planos de ação e de seus respectivos setores, dentro do setor de vendas, de marketing, financeiro, de recursos humanos, enfim, tudo que esteja relacionado ao cotidiano das empresas. Acontece
que a sustentabilidade, quando extravasa o aspecto interno da empresa, ela precisa engajar a sua cadeia de valor. E assim, o valor agregado da sustentabilidade corporativa significa envolver os stakeholders e incentivar esses grupos a desenvolver também práticas. Acontece que isso não é uma questão só subjetiva que depende da vontade das empresas. Não sei se vocês já sabem, mas essa já é uma exigência legal. Há empresas na Europa que estão sendo obrigadas por lei a reportar todos os anos o seu estado de informação não financeira, ou seja, tudo que diga respeito ao seu plano de negócio, à sua organização laboral, às questões ambientais, principalmente de ambiente natural, envolvendo, por exemplo, emissões, pegada de carbono, gestão de resíduos. E aí a parte toda fiscal, financeira e a relação com a comunidade também está aí. E dentro dessa relação com a comunidade, leia-se também a relação com fornecedores, com os sócios, acionistas, parceiros de negócios. Imaginem a oportunidade de aumentar esse valor, portanto, da sustentabilidade corporativa, engajando, incentivando e até exigindo, como eu disse, é uma exigência legal aqui na Europa, exigindo que essa cadeia de valor também seja sustentável. Isso faz com que haja um círculo virtuoso de práticas e que valida as ações iniciadas pela sua empresa. Vou dar um exemplo muito básico, pode ser que a sua empresa seja pequena, que seja só com você, empreendedor ou empreendedora, que assiste esse workshop. Pode ser que, estou começando, ainda não tenho muitos parceiros, muitas relações. Pensa até mesmo na escolha do seu fornecedor. Como você se relaciona com a administração pública local? Se você não só pratica sustentabilidade a partir dos ODS, mas também envolve esses atores, há um aumento significativo da sustentabilidade corporativa e, consequentemente, está aí uma consequência natural, a estabilidade com o mercado. Se as estratégias e benefícios de adoção dos ODS no seu negócio até aqui apresentadas ainda não são suficientes para o seu convencimento, vejam esse dado importante do World Business Council for Sustainable Development, que é uma organização fundamental a nível mundial para a concretude dos objetivos de desenvolvimento sustentável pelas empresas. De acordo com essa instituição, a Agenda 2030 pode gerar, no mínimo, 12 bilhões de dólares por ano em oportunidades de mercado e criar até 380 milhões de novos empregos até 2030, segundo a publicação Guia do CEO para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, nessa publicação Guia do CEO, temos aqui uma série de orientações que eu recomendo que vocês vejam a partir do link que colocamos aqui à disposição. Essas orientações voltadas para as lideranças dos negócios, voltadas para aqueles que tomam as decisões. E essas decisões, percebam em quantas oportunidades em termos financeiros, de mercado, de recursos humanos, de novas habilidades, de novas qualificações são possibilitadas pelos ODS, pela sustentabilidade corporativa. E eu quero aqui destacar um ponto importante, que é
a criação de novos empregos. Empregos esses que passam necessariamente pela capacitação desses profissionais que estão atualmente no mercado, ou seja, até aqueles que buscam uma recolocação e principalmente dos jovens que vão sair para o mercado de trabalho com essa consciência ambiental, climática e sustentável e que vão buscar, portanto, trabalhar em instituições que também tenham essa mesma proposta. E eu não digo isso sem bases científicas, já há estudos que demonstram que pelo menos 40% dos profissionais a nível mundial já buscam trabalhar em instituições que estejam efetivamente aplicando a sustentabilidade. Assim que não podemos, enquanto empreendedores e empreendedoras que somos, também ficar para trás. Devemos aproveitar a oportunidade de injeção de recursos econômicos que já começou. Devemos olhar também, por exemplo, para as bolsas de valores, as empresas de capital aberto. Elas já são, por lei, obrigadas a apresentar informes de sustentabilidade. Isso no Brasil começou esse ano de 2022. Aqui na Europa já há um movimento há mais tempo. Espanha, Portugal, que são os países onde eu atuo, já percebo também esse movimento há mais tempo. Inclusive, as bolsas de valores dos países que eu mencionei têm índices próprios de sustentabilidade. O índice da Bolsa de São Paulo, por exemplo, é bem mais completo que o da Espanha. Olha que interessante, que fala mais sobre questões de igualdade de gênero, o DS5. Só estou exemplificando aqui que há um movimento a nível mundial de negócios, de mercados, de recursos financeiros e também das pessoas, dos profissionais em prol da sustentabilidade. E temos, sem dúvida alguma, a Agenda 2030 como uma ferramenta mais completa de aplicação. Ainda de acordo com esse mesmo guia, as estratégias baseadas nos ODS permitirão às empresas, entre aspas, gerir melhor os respectivos riscos, prever a procura do consumidor, cimentar posições em mercados em expansão, garantir o acesso a recursos necessários e reforçar as respectivas cadeias de abastecimento, ao mesmo tempo que farão o mundo avançar em direção ao alcance dos ODS. Essa frase é tão emblemática que merece ser desmembrada em cada uma dessas oportunidades, baseadas nas estratégias para aplicação dos ODS. Quando falamos em gerir melhor os riscos, é porque de fato há uma previsibilidade maior. Há uma gestão mais eficiente, transparente e de acordo com os aspectos normativos. Mais uma vez falando de compliance, como eu já falei muito nos outros workshops que eu convido vocês a assistir. Pensamos também em prever a procura do consumidor cada vez mais exigente, já vimos isso hoje. Falamos em cimentar posições em mercados de expansão como um grande diferencial, em que se estabelecem estratégias baseadas nos ODS a partir da matriz de materialidade, da consulta de todos os grupos de interesse, depois da construção de planos de ação com metas, sim, e por que não ambiciosas, mas factíveis à realidade, ao diagnóstico realizado previamente. Também pensar no acompanhamento próximo dessa execução desse plano e depois uma avaliação crítica, criteriosa, envolvendo todos os grupos de interesse para assim recomeçar o ciclo
quando a gente fala nesse passo a passo de adoção dos ODS, assim criamos tendência. Somos referência e podemos multiplicar essas iniciativas de maneira a envolver os nossos segmentos e, por isso, sim, ajudar as pessoas a avançar em direção aos alcances dos ODS. E aí também falamos em garantir o acesso a recursos necessários. Os fundos europeus hoje, principalmente baseados nos Next Generation, fundos esses constituídos no período pandêmico, que afetou todo mundo, esses fundos têm muito clara a sua estratégia no sentido de privilegiar empresas que já adotem e demonstrem com ética e transparência as suas práticas de sustentabilidade. Então, não há razão para ficar para trás. Não podemos deixar ninguém para trás. Agora vou comentar um pouco sobre as estratégias dos ODS a partir de uma instituição que tem esse nome. Olha que interessante. Aqui, essa instituição, vocês podem acompanhar melhor pelo site que está aí à disposição. Trata-se de uma iniciativa que nasce da necessidade de engajar e conscientizar atores-chave da sociedade. Eu faço uma pausa a esse conceito que está disponível no site para comentar o que é engajar e conscientizar atores-chave. Atores-chave são aqueles que têm o poder de decisão, de ação e de transformação. Vamos pensar que as empresas, sim, são atores-chave. São eles que movimentam a economia, que geram empregos. Vamos pensar que há setores da sociedade, como instituições de ensino, que também são chave. Pensar que setores econômicos, de fundos, bancos, investimentos, títulos, capitais, também são atores chaves. Vamos pensar nas organizações sociais, que também têm um papel fundamental, seja na ineficiência do Estado, ou seja, na parceria com o Estado, na promoção de políticas públicas. Ou seja, todas essas pessoas, e aí também insiro os consumidores, os clientes, todos esses grupos são atores chaves dessa sociedade. E aí cabe não só essa instituição que eu trago como exemplo e referência, mas por que não a sua empresa não pode ser esse centro de referência, de multiplicação de estratégias para os ODS? Pois é. E aí essa iniciativa pode ser inspiradora para você, porque ela fala da conscientização desses atores chaves a respeito do seu papel e dos esforços necessários para o cumprimento da Agenda 2030 no país em que está e que isso seja bem-sucedido. Acontece que esses atores-chave, dentro de uma estratégia de mercado, por exemplo, é o que a minha empresa faz, a Sigamos, ela cria redes de colaboração que transcendem o país de origem. Percebam que eu contei no começo que eu estou na Espanha e que a minha empresa está sediada aqui, mas que atua em outros lugares. Porque, de fato, a tecnologia nos proporciona não ter fronteiras. É uma palavra-chave hoje a nível europeu e a nível mundial a internacionalização, que deve ser não só de mercados. E aí, falando em estratégias para os ODS, é falar de internacionalização de exemplo, de troca de experiências e aprendizagens. Assim, a gente consegue ser referência para mais pessoas e mais lugares, num movimento muito positivo de multiplicação de boas práticas.
Assim, a Agenda 2030 é bem-sucedida não só no país de origem, mas para todos os lugares onde você almeje estar, seja presencial ou virtualmente. Seja, claro, depende do teu nicho de mercado, depende do teu público-alvo, mas acontece que sim, é possível, principalmente quando falamos de boas iniciativas e exemplos. O importante também, a exemplo dessa instituição Estratégia ODS, é que ela zela para que o entendimento dos ODS transcenda a concepção de uma mera relação de aspirações e boas intenções. E essa frase é fundamental e eu também preciso fazer um parênteses, porque enquanto estamos no campo teórico dos compromissos, da agenda de compromissos, estamos atravessando agora mesmo a Conferência do Clima, COP27, que traz uma série de discussões em que há documentos, há um plano agora para envolver as indenizações, entre aspas, uma recompensa àqueles países que mais sofrem com as mudanças climáticas e que, ao mesmo tempo, não contribuem, são os que menos contribuem para essas mudanças, o que a gente fala de injustiça ambiental, tecnicamente falando, ali deve sair do compromisso do papel para a ação. E trazendo esse exemplo da COP27 para cá, temos a mesma linha de raciocínio. É transcender, como diz aqui, a concepção de uma mera relação de aspirações e boas intenções. Transcender para a prática. Prática que deve ser realizada de forma que a complexidade característica dessa agenda seja objeto de diálogos e esforços conjuntos. Aqui eu faço outra pausa, porque de fato, um primeiro olhar, quando nos deparamos com uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, 241 indicadores, nossa, num primeiro olhar pode ser até assustador. Mas tudo começa com iniciativa, com a busca da compreensão básica do que significa, em primeiro lugar, cada um desses ODSs, depois, quais ODSs eu me identifico mais, está mais diretamente relacionado com a minha instituição, e aí eu reúno os meus grupos de interesse para discutir e, quiçá, priorizar. Isso foi muito falado no nosso workshop 1.1. Priorizar os ODSs é uma etapa fundamental de integração. E assim, nesse processo, logicamente, é com a experiência, com a participação, com o diálogo, o consenso e com a prática reunindo esforços conjuntos. É assim que sai de uma mera relação de aspiração e vem para a prática. Sai da consciência para a ação. E dentro desse contexto, é importante que os objetivos e princípios que fundamentam sejam enraizados nas ações e condutas gerais de todos esses atores. E esse verbo enraizar, ele é muito contundente, porque mais uma vez insisto em dizer, e disse isso no workshop 2, que a prática dos ODSs precisa vir, entre aspas, desde dentro. Ela precisa estar enraizada dentro de uma cultura corporativa de sustentabilidade, no sentido de que tal agenda e tais ODSs façam sentido. Sim, estou sendo redundante. Deve fazer sentido a aplicação. Por quê? Para quem? Como? Qual é a necessidade que eu espero atender? E a partir desse atendimento, o que posso aprender dessa experiência? Ou seja, não é só cumprir porque a lei determina, não é só adotar porque o cliente é mais exigente, são fatores importantes?
São motivações importantes? Sem dúvida, mas é muito mais que isso. É fazer parte do cotidiano das empresas a partir de uma consciência real da importância da sustentabilidade e, portanto, da aplicação dos ODS por todos esses atores. E aí, finalmente, eu chamo a atenção para o chamado do Pacto Global da Rede Brasil para as soluções e oportunidades com a adoção dos ODS. Neste vídeo, vocês vão poder ver que há uma reunião de tudo que foi dito neste workshop. E nessa reunião, o Pacto Global faz esse chamamento também a que você se filie à rede. Existem redes em todos os países, quase todos, aqueles signatários da ONU, e o Brasil é um dos protagonistas na disseminação das estratégias corporativas para os ODS. A minha empresa Sigamos faz parte da Rede Brasil, como eu já havia comentado. Existem movimentos, claro, nacionais, regionais e locais para o cumprimento desses ODS pelas empresas, até porque não podemos deixar de imaginar que soluções locais, de acordo com as realidades locais, são muito mais efetivas, contundentes e que produzem o efeito esperado. Assim que eu convido vocês a assistir esse vídeo, a assistirem esse vídeo, e assim finalizamos o nosso workshop 3, pensando que dentro desse festival, conhecendo os ODS Latin America, temos apenas algumas pinceladas e esperamos que seja assim, inspiradoras, de maneira que você saia da sua zona de conforto e comece a agir em prol da sustentabilidade, da sua sustentabilidade enquanto empreendedor e empreendedora e da sustentabilidade do planeta. Para isso, temos uma agenda completa. Aqui a proposta foi dividida em 5 P's principais para o desenvolvimento sustentável: pessoas, prosperidade, planeta, parcerias e paz. Elementos fundamentais para o equilíbrio e o futuro que a gente espera ser e ter para o nosso planeta. Muito obrigada e até breve.